Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eternamor. Vamos com a coletiva com o técnico Felipe Conceição, após a vitória do Santa Cruz contra o Souza por 1-0 no estádio do Arruda. Mas antes, pessoal, peço para quem ainda não for inscrito no canal que se inscreva e também acionar o sininho para você receber os vídeos em primeira mão. Vale é a vitória. O senhor fala em trabalho, em evolução, com o tempo. Agora, como tirar esse sofrimento, principalmente no segundo tempo? Porque me parece que, pelo menos, os 3 jogos em que o Santa Cruz foi vitorioso, porque foram 3 jogos em casa, ele atrai uma pressão no segundo tempo incrível. Eu queria que o senhor respondesse sobre isso, por favor. Boa noite a todos. Se o senhor me permite, antes de responder ao senhor, eu queria esclarecer 2 pontos. O Miller, ainda a gente tem esperança de dar certo, ele não perdeu na justiça, tá? Ele está ainda com possibilidade de receber da desembargadora do processo dele em João Pessoa, terra do clube que ele defendeu, né? E está na briga judicial. A documentação para que a gente possa fazer, né, a transferência dele, tem interesse no atleta ainda e vamos tentar conseguir isso. Então, o outro ponto é que eu vi também que botaram, é só esclarecimento, tá? E às vezes, se vocês quiserem, eu posso passar a convocação também na próxima vez, porque o Ítalo Silva deu também que não estava no jogo e estava. Então foram 2 pontos que eu vi de vocês e que estou esclarecendo aqui para também passar a informação, que às vezes a gente não passa a convocação ou não passa a escalação e pode acontecer essas coisas. Então, aproveitando para às vezes esclarecer pontos que a gente, né, sai, às vezes vocês escutam de alguém e eu, como venho aqui falar com vocês, estou procurando ajudá-los, viu? Nada, não é reclamando nada não, só estou esclarecendo alguns pontos que eu notei. Então, em relação ao jogo, posso ir ao jogo agora que você perguntou? Mas eu quero emendar. Até quando vai ser a paciência para o Miller? Já que o senhor tem interesse, ele está treinando. O clube tem interesse no atleta, é uma posição que a gente está buscando desde o início, não é fácil encontrar, é um atleta que tem interesse de vir para o Santa Cruz e realmente está na justiça, mas ainda ele ganhou em segunda instância. A única coisa é que o Botafogo teria que transferir o documento para a federação e não o fez, mesmo com a multa. Então a gente está tentando, a gente não, o advogado do atleta tentando com que a desembargadora dê direto essa liberação para a federação ou para a CBF, para que a gente consiga ter o atleta no Santa Cruz. Então é só para esclarecer que às vezes vocês recebem assim, assado, eu sei como é que é e não é fácil. Então o trabalho de vocês, eu estou tentando ajudá-los, viu? Nem poderia estar falando do jogo, mas estou falando de situações que eu li e que às vezes sai meio torto. Tá? Agora o jogo. Obrigado. Em relação ao jogo, primeiro, defensivamente, a gente está construindo já uma equipe sólida, isso me deixa feliz. Ofensivamente, a gente criou chances e tivemos uma evolução dos últimos 2 jogos em questão de sofrimento no segundo tempo. O sofrimento maior foi quando ficamos com 10. Não que antes estava bom, não, mas sofrer e ficar lá no baixo, recebendo cruzamento como foi contra o Campinense quase o segundo tempo inteiro, isso não foi quando ficamos com 10 em campo. Aí sim, em alguns momentos, mesmo assim tivemos mais saída com 10 do que quando tivemos com 11. A gente não conseguia segurar uma bola no campo do adversário. Esse jogo, o Galego em algumas bolas no final ele sustentou, o Maranhão ajudou muito, os atletas que entraram ajudaram demais, entraram num momento difícil do jogo e a consistência foi praticamente a mesma, né? Sofremos em relação ao Michael, não fez grande defesa, né? Algumas participações boas, mas não fez um chute da entrada da área que eu me recordo, no início do segundo tempo, que foi falta no Marcos, o juiz não deu, saiu um contra-ataque, nós quase tivemos dificuldade nesse lance. Enfim, a equipe criou uma consistência de jogo e enfrentou mais uma vez uma equipe que de 5, 6 meses de trabalho. Eu falei para eles na pré-eleição que a dificuldade maior nossa é isso, porque é um adversário que tem padrão do início ao fim. E o padrão se constrói com um tempo. A gente não consegue ainda ter os 90 minutos dentro do padrão, que aí eu respondendo a sua pergunta.
mas já deu sinais hoje, diferente da última partida, de que alguns pontos já deu uma evolução. Isso é satisfatório e vem muito da atitude dos atletas, né, da torcida que empurra nesses momentos difíceis, que ela continue nos apoiando. A gente precisa estar todo mundo junto. Nós temos um caminho árduo e um caminho muito difícil, defendendo um calendário de um clube para o ano que vem, o tamanho de Santa Cruz, é uma responsabilidade enorme. Então a gente não tem como não pedir que as pessoas se unam, pelo amor de Deus, e que não deixe de ajudar um grupo desse que está lutando todas as bolas. Pode ter certeza que quando não lutar, quando for para um caminho diferente, eu vou puxar de volta. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou puxar. Já falei isso para a torcida, que quem não correr não joga, que vai ter um time brioso. É orgulho de ver o time hoje. Tem um monte de pontos para melhorar, tem muito trabalho, está em construção ainda, tá? O Emerson estreou hoje titular, o Pingo estreou numa posição diferente, o Juan estreou. Então assim, a gente está com o carro andando e tentando melhorar vários aspectos, parte ofensiva, o segundo tempo melhor, e não é fácil essa construção, e eu te falo que é impossível sem a torcida. Sem a união da torcida com o time, é impossível. Não vou conseguir. E nem os jogadores e nem ninguém. É impossível. Uma construção a tão curto prazo, você não ter o apoio firme da torcida até o final. Ela, mais uma vez, nos ajudou a ganhar. Nós estamos invictos em casa, são 3 gols, não tomamos nenhum. São 3 jogos sem perder, são vários pontos positivos para dar orgulho para ela. E que a gente sabe que tem que melhorar. Eu falo aqui que tem muita coisa para fazer, mas precisa da união de todos, precisa da ajuda de todos. A gente precisa, até o pessoal da terra, né? Vocês que trabalham com futebol, imagina ano que vem só esporte náutico, calendário. É ruim para todo mundo. A gente está aqui e está envolvido, e peço também a vocês pensarem nisso. A gente precisa, não é iludir o torcedor, pelo amor de Deus. O torcedor escuta de mim que tem que melhorar, escuta que nós temos muita coisa para fazer, que é uma coisa muito difícil pelo cenário, pelo contexto. Então, cheguei em cima da hora, monta time, traz peça agora, semana passada, põe para jogar, para ganhar ritmo. O Wagner estava 1 ano sem jogar e ajudou até onde aguentou, mas você vê que cansou mesmo com pouco tempo. Então a luta é muito grande, e a gente precisa da união da torcida com o time, a gente precisa das pessoas que estão próximas ao clube, a gente precisa de vocês. A verdade, a gente precisa. O futebol pernambucano não pode ter o Santa Cruz fora de competição do que vem. As pessoas que trabalham aqui não podem. Próximo. Boa noite, parabéns pela Obrigado. vitória. Vou pegar um gancho que você mesmo falou, dessa questão da construção do time, com o carro andando. Certo. Você citou o Emerson, que fez a estreia dele na cabeça do Santa Cruz. Você também fez 3 mudanças em relação ao outro jogo. Certo. A entrada do Juan, a entrada do próprio Emerson e do o outro Emerson, né? O Emerson Galego. Isso. O que o jogo te mostrava que justificasse essas trocas, o que você mudou, e como você avalia o rendimento dos 3, né? Já que houve essa mudança que você, se foi satisfatório para você, o que você esperava do rendimento dos atletas? Assim, a disputa é sadia e toda semana tem, sabe? Todo jogo a gente deu uma sequência para um grupo de atletas, a sequência de 4 jogos, eu mantive a escalação. O desempenho eu esperava melhor contra o Nacional, a verdade é essa, e aí a gente tem que fazer algumas mudanças para ver se a equipe cresce dessa maneira, né? Não só com os treinamentos, não só com o trabalho, mas que as mudanças, porque são atletas que merecem também, a gente conta com todo mundo, viu? Todo mundo, quem saiu, quem entrou, quem vai participar desse jogo, quem vai participar do outro. Às vezes, como eu falei, tem atleta às vezes que não participa. O Maranhão entrou nesse jogo, acho que foi a primeira vez que eu coloquei o Maranhão, e eu achei o ponto, porque quando eu cheguei estava lesionado, então precisou. São coisas que a torcida não entende, né? Mas a gente está ali dia a dia, a gente sabe o momento de cada atleta, né? Quem está melhor nos treinamentos, quem pode, naquele momento, ajudar a equipe, não que seja esse cara para sempre. Futebol é dinâmico, é processo, você tem que a cada semana olhar, avaliar, e hoje eu botei os atletas que durante a semana eu achei que ia nesse perfil de jogo pesado, parte física pesada, que poderiam nos ajudar mais. Pode ser que eu escolha outros em outra partida, que eu precise de mais técnica, enfim, é assim que a minha cabeça funciona, eu conto com todos. Felipe, boa noite. João Batista, do canal Santa Cruz PE Pernambuco. Felipe, a gente vê que todos os jogos do Santa Cruz é sofrimento. Sim. A torcida já não está mais aguentando esse sofrimento de você ganhar. E outro ponto,
é que o Santa Cruz, toda vez que marca... Só pegar sua fala, desculpa, sofrimento de ganhar, não, sofrimento às vezes de, no final do jogo, defender demais, né? Porque sofrer de ganhar é bom, então vamos continuar sofrendo ganhando. Sofrer toda vez que marca um gol, Sim. o Santa Cruz recua. Isso é nota, todos os jogos são isso. Sim. Então isso aí não é um trabalho psicológico. É a sua opinião, viu? Não, eu estou perguntando a você. Tá. Isso no questão de um trabalho psicológico e também a questão de você acha que o Santa Cruz está preparado para o mata-mata, porque esse grupo aí, Santa Cruz... Não, eu falei antes de começar o campeonato que a primeira fase era para crescimento e construção de uma equipe. Então a gente só vai estar preparado para o mata-mata, se Deus quiser, tudo andando conforme a gente deseja, se dentro dessa primeira fase a gente continuar crescendo. Eu vou te dar outro exemplo. A gente está diminuindo o tempo para fazer um gol. As primeiras partidas nós fizemos gol ou no segundo tempo, ou início do segundo tempo. Foi o Iguatu, foi no início do segundo tempo. Contra o Mossoró, foi no segundo tempo, acabou 0-0. Aí nós viemos aqui contra o Campinense. Aí o gol foi no primeiro, né? Foi? Aí lá também conseguimos um gol no primeiro, agora mais cedo. Esse gol ainda foi mais cedo, eu acredito eu. Então assim, no primeiro tempo nós continuamos jogando, continuou competitivo. Segundo tempo, lógico que o adversário vem, porque assim, eu contra o Campinense critiquei, a gente recuou realmente e ficou meio campo quase o segundo tempo todo. Hoje a gente tentou e no início do segundo tempo combater, e eles, lógico, com força, tiveram um contra-ataque perigoso, aí ganha coragem também. A gente teve uma bola ali ou outra, foi mais igual. E aí quando teve a expulsão, aí sim, aí voltou aquele sofrimento, que mesmo assim, tem uma consistência ali, de defensiva, né? O Michael mesmo, a gente, quando precisa, que aí com 10 eu não vou cobrar os atletas, pelo contrário, eu vou dar parabéns, porque ele tem que se desdobrar. Como com 11 um a mais no jogo passado, eu critiquei. E eles sabem por que eu critiquei, o papo é reto e não tem coisa. Mas hoje não, hoje é hora de elogiar eles, a torcida novamente, porque com 10 nós precisamos dela gritando ali no final, muito, 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 empurrando eles, porque tinha gente correndo para 2, 3 e correndo, e os atletas que se desdobraram para segurar esse placar no final. Mas a gente tem muito para fazer ainda, pode ter certeza. E o mata-mata a gente quer chegar nele de maneira forte. E é assim, é desse jeito. Um jogo desse dá 2 casinhas para frente, tá? Além disso, outro detalhe. A gente pede contratação, mas não é fácil para Santa Cruz, tá? E aí tem pessoas também ajudando a gente a trazer atletas que ganham às vezes um pouco mais, que no Emerson que estava na Série B, um salário um pouco mais alto. Estão fazendo esforço, estão acreditando. Então, tem gente na nossa diretoria que está correndo atrás de reforço. A situação do Miller, veio o Emerson, veio o Vagninho. Então, assim, é o que eu estou falando. A gente precisa valorizar as coisas também e nos ajudar, porque se não for junto, eu não consigo. Eu estou falando, não tem como, tá? Felipe, parabéns pela vitória. Obrigado. Hoje o Santa Cruz começa uma sequência que é chave nessa fase de classificação. A gente vai ter uma sequência de 4 jogos com 3 em casa. Isso, perfeito. Vence a terceira partida em casa, a primeira dessa sequência, e além da vitória conquista a liderança do grupo. Tem 10 pontos, é líder do grupo D e depende agora só de suas forças para manter essa liderança até o final. Qual a importância que tu vê dessa sequência desses 4 jogos, tendo 3 em casa? E como você consegue mensurar o que foi essa vitória para a continuação do Santa Cruz na fase de classificação? Até vou pela última, que é mais fácil, sabe? Até pelo o contexto do final do jogo, de 10 com a expulsão, né? E tudo que você tem que correr contra uma equipe que era líder até então e organizada e com padrão até o final, sabe que faz o tempo todo. Não é uma equipe que desorganizou hora nenhuma, mesmo perdendo a partida. É muito bom trabalho do outro lado, viu? E bons atletas, bom time, muito bom time. Não tem dúvida de falar que é o melhor time que a gente enfrentou aqui. Então, assim, todo esse contexto é de valorizar a torcida, os atletas e aquilo que você falou, de ter mais 3 jogos em casa, são 3
4, fizemos um, né? Vamos ter mais 2 dos próximos 3, aí vão ser 3 dos 4. É fundamental, porque a gente sabe o apoio do nosso torcedor, sabe a força que sabe como puxa a gente aqui dentro, e fora de casa a gente não tem a mesma coisa, né? O adversário que aproveita essa energia que vem em torno. E igual a nossa não tem, a verdade é essa, igual a nossa torcida não tem. Então a gente tem que aproveitar, a casa é nossa, e continuar sendo fortes aqui dentro, continuar buscando as vitórias, continuar pontuando. O fator casa é fundamental nessa primeira fase, e procurar crescer nesses aspectos. Então, assim, o cenário para um grupo que está em construção traz confiança, traz coragem para jogar, traz muitas coisas positivas pelo contexto do jogo, pela superação que foi e o sacrifício que eles fizeram para manter a vitória. Professor, boa noite. Obrigado, mano. 2 pontos, professor. Primeiro, sobre o jogo, a gente percebeu no primeiro tempo, quando o muito grande do Santa, a vantagem, especialmente no corpo direito, Isso. e o Lucas Silva sendo uma peça importante. Ele saiu até cedo para Sim. falar para Lucas. A gente queria saber se foi uma opção técnica, tática ou uma questão clínica ou física. E o segundo ponto na sua primeira resposta, o senhor abordou muito um assunto que repetiu por algumas vezes a palavra união. Nesses pouco mais de 2 meses que o senhor está aqui em Recife, vivendo em Santa Cruz, o que é que o senhor observou para chegar hoje e pedir essa união? Foi algo específico, algo dos últimos dias, ou algo que o senhor vem observando desde que chegou aqui? Certo. Boa noite, obrigado. Em relação ao Lucas, foi tático e técnico. Ele começa o segundo tempo num lado que a gente estava saindo mais, errando algumas bolas, e a questão tática de ter um atleta ali, como você disse, era o lado para a gente entrar. Foi comentado no intervalo. Então, assim, eu precisava ter um volume ali. Infelizmente, logo depois tivemos uma expulsão também, e aí acabou mas o Maranhão entrou bem, entrou ajudando, tem treinado bem nessa fase final agora, vinha de lesão, não estava num ritmo bom, por isso também não estava optando por ele, mas ele é um homem de velocidade, assim como o Luke, que poderia incomodar mais ainda aquele lado esquerdo do Souza. Foi essa a intenção, e também o retorno dele, que foi dentro daquilo que a gente comenta, né, ter um segundo tempo melhor. Eu não queria dar margem. O atleta errar 1, 2, 3, 4 bolas, 5, e o time começar a baixar porque está errando muito passe. Então, um critério foi um pouco mais apertado, mas precisava para que a gente continuasse vivo ali, mais vivo no segundo tempo. Essa foi a escolha e os pensamentos. Outra pergunta da União, vocês sabem o contexto do clube, vocês sabem tudo que a gente está fazendo também, né? A gente modificou muito o elenco. O cenário que a gente encontrou é diferente hoje, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar dentro do clube, só que a gente está lutando pelo clube. Os atletas, a gente quando entra ali está procurando ajudar o clube. Então é um pedido meu para que o entorno também ajude a gente, para que a gente consiga crescer dentro da competição e ter essa esperança de ano que vem ser um ano melhor para Santa Cruz. Então é isso, é simples, todo mundo acho que sabe o contexto, e a gente pede só para a união, para ter união nesse momento. Se a gente não conseguir, mas que não seja, né, um fogo amigo, que seja todo mundo remando pelo mesmo lado e tentando, que é o que a gente está fazendo. Vem aqui trabalhar todo dia com muito afinco, muito amor, e feliz de estar aqui, viu? Feliz. Felipe, boa noite. Boa Você noite. chegou a falar sobre as mudanças que fez para essa partida, mas eu te pergunto com um foco maior no meio campo. Hoje o Emerson Souza mais como primeiro volante, Sim. o Pinho como segundo e o Chiquinho saindo do time. E qual o papel que você enxerga para o Chiquinho passar as 5 primeiras rodadas dessa Série B? O Pingo jogou comigo no Remo em bastante jogos, assim, alguns jogos, né, uma sequência, teve uma sequência comigo de segundo, e é onde ele se sente melhor. Ele estava ajudando a gente de primeiro volante, porque sabe fazer também, e fez algumas boas partidas, mas eu sei que, conheço o atleta e sei que o rendimento dele é melhor na função que eu botei hoje, e o Emerson também nos daria estatura, experiência, uma agressividade maior. O Emerson é um cara sanguíneo, a gente precisava também desse perfil, além da qualidade técnica do Emerson, né? Sustentação que ele deu no meio. O Chiquinho foi a extrema, né? Nós trocamos o Chiquinho pelo Galego, que fez um grande jogo e nos deu um ritmo maior.
O Chiquinho pode ser útil, um perfil diferente do Galego, sustenta mais bola, uma definição, uma bola parada, um último terço com a qualidade de bater na bola, e aí pode ser útil para a gente. O Galego nos deu mais coisa no sentido de intensidade, de volume, coisa que a gente estava buscando daquele lado. Boa noite. Obrigado. Maria Gabriela, da Rádio Tropa FM. Primeira pergunta é o seguinte: sabemos que Anderson Souza acabou de tirar da lei e o senhor insistiu nele mesmo estando com o cartão amarelo. Pode ser colocado o Fabrício como uma possibilidade para jogar. E a segunda pergunta é por que a saída de Pipico e não o Emerson Galeno, que apresentava um cansaço já desde o primeiro tempo? Então vamos lá. A primeira, o Emerson tinha vários com amarelo, o árbitro foi dando amarelo para nosso time e não deu para outro lado, viu? Então assim, o critério no segundo tempo mudou muito, eu comentei isso, teve a falta do contra-ataque, teve as faltas, de um lado era falta, do outro não, e o critério também dos amarelos também. Nós recebemos muito mais amarelos em faltas iguais a que os adversários faziam, teve situações até sem bola, e que ele só advertiu verbalmente, tanto que a torcida chiou em um momento com o centroavante, que do outro lado lá revidou, né, uma entrada normal de jogo, e ele advertiu verbalmente. A gente chegava firme, tinha faltas, mas o critério não era o mesmo. Sim, poderia ter dado amarelo pra gente, como deu, não tem problema. Mas do outro lado também mereceu até expulsão, porque lance sem bola é expulsão. Não tem que se advertir verbalmente. E aí, se eu mexesse só pelos amarelos, eu ia perder o controle tático da equipe, de desempenho da equipe, porque eram vários atletas. Né? Quando eu me via, eram 4, 5 atletas com amarelo no segundo tempo, eu falei, não, esquece. Agora é ajustar a equipe para não tomar gol e sair com a vitória. Então, foi essa questão. O Fabrício não entra ali, se entrasse era no lugar do Pinho, que eu preferi o Wagninho, porque é um homem fisicamente, iria nos ajudar mais até na situação de bola parada. Porque quando você está com 10, normalmente o adversário ou vai entrar por dentro, coisa que a gente não deixou, ou de cruzamento, bola parada, aí o Wagninho, 1,80 m e tanto, nos ajudaria muito mais que o Fabrício. A relação do Pipico, antes do Galego ter a queda, o Pipico já tinha tido uma queda de rendimento, correu muito no primeiro tempo, e aí a gente não estava sustentando a bola, já era uma alteração que eu estava pensando para ter mais retenção de bola, para sair lá de trás. E aí, quando um homem a menos, aí é melhor o Galego, que sustentou mesmo cansado mais bolas, né? Conseguiu nos ajudar. É isso. Felipe, boa noite. Boa noite, desculpa. Tudo bom, né? Sobre as mudanças que você optou, os jogadores que não vinham atuando, né? Menos gente jogando em jogo, minutagem, até com você. Sim. O Maranhão hoje foi acionado, jogador com pouco tempo, com você. Por que a opção de jogadores hoje com menos ritmo de jogo? Por exemplo, o Anderson Paulista entrou muito bem na Paraíba, hoje você optou pelo Wagninho. Situação mesmo de jogo, dar ritmo para o Wagninho. E também, se você puder falar sobre o Iago, atacante do América na Copa, que negocia com o Santa Cruz. É o que eu falei antes, o dia a dia que me dá e o jogo também, o que eu vou fazer em relação à troca. Eu já até passei por grupo, quando eu vou para o jogo, eu não penso assim, vou trocar esse por esse e aquele por aquele. Não. Eu vejo as opções que eu tenho, ofensiva, defensivamente, dentro da estratégia de jogo. Se eu passar com 10 em campo, essa linha de 5 foi treinada, os 3 zagueiros com a linha de 5 foi treinada e com um jogador a menos. Nós fizemos exatamente isso aí. A única coisa que eu não foi treinado, que aí foi o contexto da mudança do Maranhão pelo Lucas, né, e o Maranhão fresco, eu não ia tirar o Maranhão. Mas o triângulo do meio era com 3 homens de meio, né? Eu acabei fazendo com Wagninho, Ítalo e o Maranhão. E o Galego sozinho na frente, né? E o Maranhão desgarrava para o lado na hora de atacar. Então, só isso que não foi treinado, mas aí faz parte do contexto do jogo. Mas essa situação de linha de 5 com um jogador a menos, nós treinamos. Então, o treino me diz o que eu vou. O Maranhão já tinha falado antes, ele vem treinando há 2 semanas muito bem. Ele se encontra hoje bem fisicamente, coisa que ele não estava com a minha chegada, porque ele ficou lesionado umas 2 semanas. Na volta da folga, que nós fizemos a pré-temporada, ele sem ritmo. E aí agora, depois de 1 mês e pouco, ele se encontra bem nos treinamentos, muito bem, no nível alto. Era titular antes da minha chegada. E eu só não utilizei esse atleta no início por causa das lesões que ele teve. Uma lesão, que ele estava machucado, tornozelo. Pois é, sem querer, eu falei para ele, mas fez, né? Que chutou pro alto, a bola entrou lá do outro lado. Aí
E ele foi um atleta que eu pedi de volta na Chapecoense, muito identificado lá com o clube. É um atleta muito humilde, muito trabalhador e que ajuda qualquer elenco em todos os sentidos, mesmo quando não está jogando. É um exemplo ali dentro, viu? Trabalhador, não reclama, cumpre tudo, muito bacana. É uma figura ímpar dentro do elenco, viu? E o Wagninho, a questão, de novo, é a força, né? A estatura, o ritmo é importante, porque também a gente não pode perder tempo. Chegou agora, esperar, mas tem que botar para jogar, para ver o ritmo, para ver quem pode dar mais. É agora. Essa primeira fase que vai nos dar essas situações. Mas outra coisa que é vantajoso é trazer atleta que trabalhou comigo, porque em questão de movimentação já sabe. Se eu pego um atleta como o Miller, se vier, nem é o caso, porque ser travante é mais fácil. Mas um atleta hoje que chega e tem que pegar a dinâmica da equipe, vai demorar mais. Eu vou precisar treinar mais tempo com esse atleta para poder nos ajudar. E o Wagninho nos ajudou, eu fico feliz, o Emerson nos ajudou, o Galego entrou, não é fácil também sair do Petrolina e vir para uma equipe grande como Santa Cruz. Você vê que ele foi entrando aos poucos, é um processo que nós fizemos e hoje fez um grande jogo, fez um gol, enfim. Que a gente procura fazer com todos os atletas e fica feliz quando acontecem essas coisas. Desculpa o Iago, perdão. Você me perguntou do Iago, não foi? Eu não posso falar porque não é nosso atleta, mas é um grande atleta, grande jogador. Exatamente.